Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan de novo. Dando continuidade às derivadas de funções trigonométricas, agora nós vamos trabalhar com mais três funções, né, que são a secante de x, cossecante e cotangente de x, tá certo? Vamos iniciar aqui pela função secante, né, de x. Qual é a proposição? Né? Se y é igual a secante de x, então, né, a derivada dessa função y vai ser a secante de x vezes a tangente de x. Essa é a nossa formulazinha que vai lá para o formulário, né? Tá. Bom, você tem uma proposição, tem uma prova, né? E nós vamos fazer isso agora. Vamos ver qual é a razão, né, desta proposição. Bom, parecido com a função tangente, né, que a gente fez no vídeo passado, essa daqui não precisa utilizar a definição de derivada. A gente pode utilizar uma regra de derivação que essa relação aqui já é obtida, tá bom? Então vamos lá, né? Então nós temos lá a nossa função y, que é igual a secante de x. Nós sabemos que a secante é 1 sobre o cosseno de x. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos derivar a função 1 sobre cosseno, né, utilizando as regras de derivação. Isso daqui é uma razão, né? Então nós usamos a regra da derivação de uma razão. Como que é essa regra? A derivada do termo de cima, que nesse caso vai dar 0, vezes o termo de baixo, que é cosseno de x, menos a derivada do termo de baixo, derivada do cosseno nós vimos no vídeo anterior, que é menos seno, com o sinal de menos aqui da nossa fórmula fica mais seno, de x, vezes o termo de cima, que é 1. Tudo isso daqui deve ser dividido pelo quadrado no denominador, que é cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Bom, 0 vezes cosseno de x dá 0. Seno de x vezes 1 é simplesmente o seno de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado, a gente sabe que é cosseno de x vezes o cosseno de x, né? Por que eu fiz essa divisão? Olha, vou colocar um aqui do lado, né, para a gente conseguir visualizar. Seno de x sobre cosseno é tangente. 1 sobre cosseno é secante. Dessa forma, nós conseguimos escrever aqui, vou trocar a ordem, tá? 1 sobre cosseno, que é secante de x, vezes seno sobre cosseno, que é a tangente de x. E aí nós encontramos a relação que nós propusemos ali no início do exercício, tá bom? Então, é dessa forma que a gente encontra a derivada de uma secante. Lembrando que se for uma secante de uma função trigonométrica, que se nós tivermos uma... Desculpa, secante de função trigonométrica não. Se for uma secante de uma função de x, onde aqui é o u, né, nós temos que aplicar a regra da cadeia, nesse caso, né, e vai ficar o quê? Secante de u vezes tangente de u vezes u'. Né? U' aparece justamente para derivada desse valor aqui, que não seria apenas um x, seria uma função de x. Então é só multiplicar por u', nós já temos a regra da cadeia aplicada a esse caso. Tá certo? Existem mais duas funções, né, aqui que são, vamos chamar de irmãs dessa daqui, da secante. Né? Nós temos a cossecante, e a cotangente. Né? A cossecante, ela é essa daqui. CY é igual a cossecante de x. Cossecante é 1 sobre seno de x. Então, a secante é 1 sobre cosseno, a cossecante é 1 sobre seno. Se o y é a cossecante de x, a derivada desse cara vai ser menos a cossecante vezes a cotangente. Menos cossecante de x vezes cotangente de x. Lembrando que se no lugar de x eu tiver uma função de x, né, um u, é só multiplicar isso pela derivada desse u, né, por u'. E por último, nós temos a cotangente. Cotangente, né? Então, a nossa proposição, CY igual a cotangente de x, né? A cotangente é cosseno de x sobre seno de x, que também pode ser escrito como 1 sobre tangente, tá?
a nossa proposição y' vai ser menos a cossecante ao quadrado de x. Lembrando, né, se for função composta, multiplica pelo u', simplesmente isso. Tá? Então aqui nós temos mais 3 funções trigonométricas, né? A derivada da secante é secante vezes a tangente, a derivada da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente, e a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado de x. Beleza, pessoal? Bom, o videozinho está curto ainda, vamos fazer alguns exemplos, né, nesse mesmo vídeo aqui. Se eu separar aqui, começaremos os exemplos. Exemplo de número 1. Peguei aqui nossa função y igual cosseno de x sobre 1 mais a cotangente de x. Tá? Uma função que envolve tanto um cosseno, né, como uma cotangente, em que nós vimos a derivada agora. Né? A derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado de x, conforme está aqui. Bom, não é um exercício muito simples, né? Nós vamos ter que usar a regra da razão. Na verdade, ele não é difícil, ele só é um pouco longo, né? Tem bastante coisa aqui. Então vamos lá. Regra da razão, lembrando, derivada do primeiro vezes o de baixo, menos a derivada de baixo vezes o de cima, né? Dividido pelo de baixo ao quadrado. Vamos lá. Derivada do cosseno. A gente sabe que é menos seno. Vezes o termo de baixo. Vou fazer um colchete aqui, 1 mais cotangente de x. Menos a derivada do termo de baixo, que é 1 mais cotangente de x. Quanto é a derivada desse termo aqui? Vamos lá, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Portanto, a derivada da constante 1, que é igual a 0, mais a derivada da cotangente. Bom, a derivada da cotangente está aqui, é menos cossecante ao quadrado de x. Então aqui já tinha o sinal de menos da nossa relação, aí mais ou menos aqui da derivada fica mais, né? Cossecante ao quadrado de x, que é a derivada do termo de baixo, vezes o termo de cima, cosseno de x. Deixa eu colocar um parênteses aqui. Tudo isso, né, deve ser dividido pelo termo de baixo, que é 1 mais cotangente de x, ao quadrado. Né? Bom, minha derivada acabou aqui. Né? Ficou um termo bem longo. Né? Vamos ver se a gente consegue cancelar alguma coisa. Nós temos um produto de menos seno vezes 1 mais cotangente de x. Dá para fazer aqui a distributiva. Ver se a gente consegue cancelar alguma coisa. Ó, y' é igual menos seno de x vezes 1 dá menos o seno de x. Menos seno de x vezes a cotangente vai dar menos o seno de x vezes a cotangente de x, mais o segundo termo, vou colocar aqui o cosseno de x, vezes a cossecante ao quadrado de x, dividido por 1 mais cotangente ao quadrado. Mais cotangente de x, tudo isso aqui ao quadrado. Vamos ver aqui que dá para fazer alguma coisa. Cotangente é cosseno sobre seno. Olha, dá para cancelar esse seno com o seno debaixo da cotangente. Então isso daqui dá para substituir ele simplesmente por cosseno de x. Olha, cotangente é cosseno sobre seno. Aí tem um seno multiplicando, cancela com o que está dividindo aqui, fica só cosseno. Né? Então tudo isso pode substituir por cosseno de x. Vamos ver aqui, cossecante. Cossecante é 1 sobre seno. Bom, vai ficar cosseno sobre seno, vai dar cotangente vezes a cossecante. Daria para colocar, mas fica quase a mesma coisa, né? A cotangente vezes a cossecante. Vou deixar dessa forma aqui, só vou trocar esse termo que eu
coloquei em vermelho, né, ficar um pouquinho mais compacta. Então vai ficar lá y' igual menos o seno de x menos o cosseno de x mais cosseno de x vezes cossecante ao quadrado de x, dividido por 1 mais cotangente ao quadrado. Ao quadrado. Né? Eu acho que, bom, das relações trigonométricas que eu me recordo, né, que podem ser usadas, esse daqui é o menor, é o mais compacto possível que a gente consegue deixar essa resposta. Tá certo, pessoal? Bom, esse aqui foi um exemplo. Deixa eu ver se eu pego mais um aqui, pelo menos. Virar a folha que acabou o espaço. Exemplo de número 2. Aqui, ó, y igual secante de x ao quadrado mais 3x mais 5. Bom, uma função trigonométrica mais simples do que a anterior, né? Não precisamos utilizar a regra da razão, né? Aqui simplesmente a regra da cadeia já é suficiente, né, para a gente fazer essa derivada. Então vamos lá. Y' vai ser igual a derivada da secante, que é a secante vezes a tangente. Então vai dar lá secante de x ao quadrado mais 3x mais 5 vezes a tangente do mesma coisa, né, x ao quadrado mais 3x mais 5 vezes a derivada da função, né, que está dentro da secante ali, né, que é o nosso u'. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, mais a derivada de 3x é 3, e a derivada do 5 dá 0. Né? Então, vou ficar esse termo aqui. Bom, conforme a recomendação, né, que eu já comentei com vocês no outro vídeo, né, eu não gosto de deixar esse termo aqui, porque alguns desatentos podem querer fazer esse produto aqui. Né? A vontade é grande de fazer a distributiva com o argumento da tangente, mas não pode. Né? Então vamos pegar esse carinha aqui e jogar lá na frente. Né? Só reescrevendo, porque a derivada já acabou. Então fica 2x mais 3, que multiplica a secante de x ao quadrado mais 3x mais 5, vezes a tangente de x ao quadrado mais 3x mais 5. E aqui, né, a derivada da nossa funçãozinha ali. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Da derivada dessas outras 3 funções trigonométricas, né? Secante, cossecante e cotangente. É isso aí. Muito obrigado e até nossos próximos vídeos.